que está aqui em Brasília com a gente, arquiteto e urbanista, com currículo memorável, formou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, especializou-se em planejamento urbano e regional pela Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung, Alemanha, e também em técnicas de qualidade e produtividade pela International Cooperation Agency, no Japão. Foi professor visitante na França, na Finlândia, ministrou aulas, proferiu palestras em congressos e seminários ao redor do mundo, África do Sul, Bolívia, Canadá, Colômbia, Equador, Emirados Árabes, Holanda, Polônia, México e outros países. Seu currículo é tão extenso que é melhor convidar Sérgio Póvoa Pires, arquiteto e urbanista, para nos contar um pouco mais sobre a sua vasta experiência. Seja bem-vindo. Deu certo. Bom, boa noite a todos. Mônica, muitíssimo obrigado por ter me convidado para vir para cá, porque eu sou fã de Brasília, meu pai morou aqui muitos anos, eu adoro essa cidade. Né? Tem gente que diz que ou você ama ou odeia Brasília. Né? Então, eu prefiro amar Brasília, porque eu sei que essa cidade tem tantas coisas que a gente aprendeu. Eu venho de Curitiba. Curitiba é uma cidade que ela transformou alguns sonhos em realidade. Né? A gente ousou sonhar e, mais do que isso, a gente ousou fazer. No momento onde a gente ia na contramão do mundo, né? A gente falava de pedestrianização, a gente falava de meio ambiente, de transporte coletivo, né? E o que a gente via era uma outra coisa. Então, eu quero, a conversa que eu quero ter com vocês hoje é uma conversa de sonhos. Né, que mais do que nunca, eu acho que a gente precisa disso. Nós vivemos momentos muito complicados, muito complexos, e que a gente não sabe onde vai dar. Né, nós, vamos dizer assim, a gente abriu uma caixa de Pandora e que tem nos deixado desesperançados. Né, a cada dia que passa, um novo problema se avizinha, a gente tem que lidar com uma realidade que a gente imaginava que fosse acabar, mas nada disso vai acontecer. Eu acho que uma das únicas alternativas que a gente tem nesse momento é poder sonhar. Então, eu quero trazer para vocês alguns desses sonhos que aconteceram ao longo da história, que fazem a gente acreditar nisso tudo. Eu me lembro lá atrás, eu acho que a gente pode colocar aqui já. Opa! Eu me lembro lá atrás que o Mies van der Rohe nos ensinou que menos é mais. Né? Hoje virou uma máxima que todo mundo diz isso, mas pouca gente se lembra, que foi um dos grandes mestres da arquitetura, dos nossos mestres da arquitetura, que falou sobre isso. Eu quero conversar com vocês sobre duas coisas. Uma delas é sobre metrópole. Está aí uma descrição do que seja metrópole, e a outra, eu quero falar com vocês sobre utopia. E agora? E utopia, ela nada mais é do que o não lugar. Eu me lembro, uma vez, eu fui convidado para fazer, além de arquiteto, eu sou aquarelista, urbanista, sou aquarelista, e eu fui convidado a participar, uma ocasião, de uma exposição aqui no Museu de Brasília, sobre a cidade imaginada. Então, a gente ficava lembrando das nossas histórias de infância, de Lilliput, de Gulliver, né, de Camelot, de Shangri-La, essas coisas todas. Então, essa coisa da utopia me acompanha desde muito pequeno. Eu acho que isso faz com que a gente pense muito naquilo que pode acontecer de novo. Né? Utopia nada mais é do que o não lugar. E como é que a gente vai atrás do não lugar? Sonhando. Né? Uma das pessoas que eu gosto de... Opa, passamos aqui demais da conta. Eu acho que eu tenho que voltar aqui. Bom, eu brinquei com essa junção das palavras de metrópole e utopia e trago essa terminação para vocês, chamar essa palavra chamada metropias, porque uma das pessoas que
que me marcou muito. Eu li um livro, Utopia, do Thomas More, há bastante tempo. Tem um filme muito interessante sobre ele, que é O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Ele foi conselheiro do Henrique VIII, e tinha lá uma série de posições com relação à ética, enfim. Ele nos diz que a gente tem que ter menos, a gente tem que precisar menos das coisas. Então, por que a gente tem que ter mais? O mundo que a gente tem que viver talvez seja do mais, mas a gente tem que ter menos para poder fazer frente a várias coisas. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco desses sonhos e daquilo que foi utopia lá atrás. E eu sempre acredito que a construção de uma cidade, a construção de uma sociedade, é sempre uma corrida de revezamento. Alguém passou o bastão para a gente e a gente vai passar o bastão para alguém. Mas o que junta tudo isso é o sonho coletivo de uma outra sociedade. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram nessa sociedade do passado. Se vocês se lembrarem, Teotihuacan, no México, vocês vejam, 300 anos antes de Cristo, 150 mil habitantes. Quer dizer, alguém sonhou em construir os astecas, eles sonhar. Como é que começa uma cidade dessas? Alguém sonhando. Puxa vida, aí essa cidade, depois, anos depois, se transforma na cidade do México, passando por Tenochtitlan, que era quase que a antevisão do que vinha a ser a cidade do México, e aí toda a briga dos espanhóis, a expulsão desses espanhóis, enfim, e nos traz a cidade do México. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para fazer assim com a mão, que vai ficar muito mais fácil do que eu ficar me batendo aqui com esse objetozinho e tal. Então, vocês vejam bem, este sonho começou lá atrás, com alguém que sumiu do mapa lá atrás, mas o sonho continua existindo. O Aloysio Magalhães, que vocês todos conhecem, ele tem uma frase que é bastante interessante, que diz assim: a história é como um estilingue, quanto mais para trás a gente puxa, mais para frente a gente joga pedra. Então, isso tem que servir para nós como uma grande fonte de inspiração. Ontem, o que a gente tinha ontem? Alguns exemplos do que a gente tinha ontem. Está aí, houve um sonho, o meu parceiro lá de Porto Alegre falou da Vila Radioso, o Plano Voisant, de Corbusier, nada mais é do que um sonho, sabe? Aquilo era uma utopia na cabeça dele. Se ela se torna realidade ou não, às vezes até não importa. O que importa é que aquilo move para alguma coisa, que às vezes a gente não sabe que coisa é essa. Vocês vejam, Brasília não foi um sonho utópico do Lúcio Costa, ou lá atrás, de trazer a capital para o centro do Brasil? Quer dizer, puxa vida, Dom Bosco, os sonhos de Dom Bosco. Como é que essa coisa funciona? Eu acho que essas pessoas que nos trazem essa possibilidade de sonhar são extraordinárias. A gente precisa disso muito, e principalmente nesse momento. Porque o choque de realidade que a gente tem, puxa vida, não dá. Quando eu coordenei, eu fui presidente do IPUC, lá em Curitiba, durante 4 anos. E eu fiquei responsável pela coordenação geral do plano diretor da cidade. Então, foi uma discussão de quase 2 anos, às vezes interminável, uma série de questões, e a gente via que a gente tem as mãos atadas. A legislação, o Estatuto da Cidade, movimentos sociais, todos os tipos de problema, eles quase que deixam a gente desistir de tudo. Porque eles dizem como não fazer, o que não pode. Eu não quero saber o que não pode, eu quero saber o que pode. Talvez umas grandes discussões que eu tinha com o pessoal lá no IPUC, a gente tinha mais de 100 arquitetos, engenheiros e tal, é como é que se destrincha o nó. Puxa vida, eu não quero conversar com o meu financeiro e ele dizer para mim, isso não pode. Eu digo, não, eu quero saber como é que você faz a coisa poder ser possível. Ou a pessoa que cuida da área administrativa ou de recursos humanos, de que jeito a gente faz uma cidade ser melhor? Brasília está
nesse caminho todo. Puxa vida, começou lá atrás, com o Lúcio Costa, depois os prédios, as edificações do Oscar Niemeyer, e tanta gente. Eu vi agora, fiquei super satisfeito, acabei de receber um Moleskine, onde o Caldo aqui produziu, fez uma publicação com várias outras edificações que não são aquelas dos arquitetos donos, digamos assim, da estética de Brasília. Né? Então, a gente tem tudo isso, é uma construção coletiva que vai adiante. Na mesma época de Brasília, aproximadamente na mesma época, a gente tinha Chandigarh, na Índia, no estado do Punjab. Chandigarh, para mim, sempre teve... Eu estudei muito essa cidade e não me perguntem por quê. Ela me chamava a atenção, talvez por ser num país sensacional como a Índia, que a gente tem uma adoração fantástica. Aqui está a professora Cláudia Estrela, que é uma estudiosa da Índia, do Sri Lanka, de alguns países asiáticos, mas Chandigarh me chamava a atenção. Digo, puxa vida, como numa estrutura do Mahabharata, por exemplo, a gente tem Le Corbusier fazendo uma proposta de uma coisa novíssima no meio de um caos maravilhoso que é a Índia. Então, isso só nos inspira. Né? Vocês sabem o que é isso? Bom, o slide seguinte vai dizer isso para vocês, mas antes, este cidadão que bolou esse protótipo experimental de comunidade do amanhã, é uma pessoa que fez parte da minha infância, fez parte da infância de alguns de vocês, eu talvez seja o mais velho aqui dessa sala, mas eles nos trouxe uma visão de uma realidade que se tornou realidade, vamos dizer assim. O Epcot. Isso nada mais foi do que um sonho do Walt Disney, de uma sociedade do amanhã, naquela época. Na década de 60, na década de 70, né, a Disney World foi inaugurada em 1971. Mas você veja, a ideia do Epcot, e todas as coisas que são atrações turísticas, elas nos trouxeram uma cidade do amanhã. Vocês vejam, um sonhador, o Walt Disney. Vocês querem uma utopia maior do que Las Vegas? Quer dizer, você tem um lugar no meio do deserto, no meio do nada, onde talvez o principal bem seja a energia, porque se faltar energia nesse lugar, acabou tudo. Né? Surgiu de uma utopia também. Ou essa daqui. Quem de vocês sabe que lugar é esse? Talvez muitos de vocês saibam. Isto foi um sonho de um árabe. Essa é uma fotografia histórica de 1985, da cidade de Dubai. Então, vocês imaginem, uma sociedade berbere, como a gente chama, que viviam em tendas, onde alguns prédios desses ousaram acontecer no meio do deserto. E aí o cidadão teve uma ideia utópica de transformar tudo aquilo nisso aí. A gente pode discutir Dubai, a gente pode achar que são exageros, que aquilo é uma mistura de Disneylândia com Las Vegas, mas está lá. Né? Paraíso de arquitetos, para o bem e para o mal. Né? Com coisas que atentam contra todos os níveis estéticos, mas tem muita coisa extraordinária. Né? Então, tem que tirar o chapéu para essas pessoas que sonham, para essas pessoas que fazem isso. Já é um pouquinho diferente de Abu Dhabi. Abu Dhabi optou por uma outra coisa. Mas também são sonhos. Quer dizer, esses utópicos... A gente sempre lembrava que os utopistas eram aquelas pessoas do século XIX, por motivos religiosos ou por motivos de justiça social, queriam criar um outro tipo de sociedade. Mas eu digo que todos nós somos utopistas. Né? A gente tem uma linha entre a realidade e a insanidade, vamos dizer assim. E essa utopia é mais do que nunca importante para nós agora.
Porque a gente precisa ter uma saída, que a gente possa acreditar que seja possível. Ela não precisa ser amanhã, não precisa ser depois da manhã, mas cabe a nós dar esse rumo. Hoje existe uma cidade que eu acho que é importante mostrar, que é a cidade de Masdar City, em Abu Dhabi. Isso aqui é uma proposta feita pelo Norman Foster, que todos vocês conhecem, um arquiteto inglês extraordinário, onde ele traz para o meio do deserto, no meio de uma sociedade produtora de petróleo como ninguém, né? Abu Dhabi é um dos Emirados que tem 95% da produção do petróleo dos Emirados Árabes. Uma cidade autossuficiente de energia, que não precisa de petróleo. Claro, não é muito grande, né? Existem experimentos que estão sendo feitos, ela está sendo construída. Eu me lembro que na primeira crise do petróleo, em 1973, tinha um sheik saudita, que estava sempre na mídia, era um cara interessante, ele era um marqueteiro extraordinário, Sheik Yamani. E ele disse um negócio naquela época muito interessante, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E o petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Então vejam vocês hoje, a gente está num outro dilema, né? O mundo hoje não vai acabar porque a gente tem outras alternativas, a exemplo de que a idade da pedra e da idade do petróleo, né? Como é que a gente vai lidar com essas cidades, com redes sociais, com todo mundo não querendo se encontrar, achando que é mais importante falar pelo telefone? Isso lembra um pouquinho aquela alegoria das cavernas do Platão, né? Que ele refletia as pessoas conheciam a realidade pela projeção que vinha das costas dela sobre uma parede. E aí, quando alguém ousou sair dessa caverna, quando ele voltou para contar o que ele tinha descoberto, ele foi morto, porque ele só podia ser louco. Como se aquilo que a gente existe? Então, o que a gente está precisando é uma saída disso tudo. E existem alguns projetos no futuro que eu acho que podem mostrar isso um pouquinho para a gente, que eu chamo de amanhã. E amanhã está logo ali. Uma delas, tem um cantor senegalês, chama Akon. Esse cara resolveu criar uma cidade no Senegal com moeda própria. E ele quer fazer isso. Né? Vocês devem ter visto aquele filme Pantera Negra, e aí toda a arquitetura em volta dessa produção, que lembra um pouquinho isso que está aí. Então vocês vejam, um sujeito que saiu do Senegal e que tem um sonho de trazer para o Senegal uma cidade do futuro, onde a forma de agir está numa moeda diferente. Quer dizer, isso é uma utopia, isso é uma metropia. Então, esse projeto do Sheik bin Salman na Arábia Saudita, esse é um projeto interessante porque ele chama The Line. É uma cidade de 170 quilômetros de comprimento, no meio do deserto, onde você tem uma faixa, vários andares, com estrutura, e ele propõe uma forma diferente de encarar e de você ocupar, a exemplo do que aconteceu com Brasília, uma área árida, que vai desde o Golfo de Aqaba até as montanhas. Então aí você vê toda essa conexão no deserto, tudo isso é fruto do quê? De um sonho utópico ou não, que vai transformar uma realidade ou não, e eles querem fazer com que isso aconteça até 2030. Está aí, para nós discutirmos, a gente pode gostar, a gente pode não gostar, achar que é um bando de louco que está fazendo isso, mas estão aí, são essas coisas que devem, no meu modo de entender, nos impulsionar a querer mudar o mundo para melhor. Se a gente ficar sempre nos problemas, a gente não vai muito além. A gente vive hoje uma sociedade, esse é um termo cunhado lá atrás,
eu vi um espetáculo de dança há 2 semanas atrás em Curitiba que falava justamente sobre isso. Das nossas sociedades voláteis, incertas, complexas e ambíguas. É isso que a gente está vivendo, né? São essas as questões que nós vamos ter que nos debruçar daqui para frente, né? O mundo está assustador, vamos dizer assim. E o mundo não deve ser assustador, né? A gente tem que ter... o Platão dizia que as cidades, elas não deveriam ser fortificadas, porque isso ia abalar a coragem dos seus cidadãos, né? Então, isso tudo está abalando a coragem da gente. De que forma nós vamos ficar livres disso, se não procurando transformar sonhos que possam ser até utópicos em realidade? E aí, a gente tem que fazer uma escolha muito clara. Qual é o universo que a gente quer pertencer? Se a gente quer viver no mundo do menos ou a gente quer viver no mundo do mais, né? E aí eu trago 5 pontos para nós refletirmos de como a gente deve encarar as cidades. Primeiro deles, o universo mais humanizado, onde o que fala são as relações humanas. As relações humanas. Uma construção coletiva em valores como esses que estão aí. Amor, alegria, paz, humildade, honestidade, cooperação, né? Então, de que forma a gente cria universos mais humanizados? Dentro de todo aquele quadro, como a gente cria universos mais participativos, aonde a gente cria condições para o encontro, trocas de opinião, trocas de ponto de vista, sem ter que dar um tiro no outro, sem ter que dar uma flechada no outro, sem ter que brigar com ninguém, mas sem que a gente tem que respeitar o que o outro pensa. São contrários, né? É isso que assim funciona uma democracia, né? A gente tem que estar dentro das possibilidades de conversa. Então, universos mais participativos. Próximo. Universos mais sustentáveis. De que maneira a gente vai fazer com que a nossa sociedade... Eu não estou falando aqui do ponto de vista ambiental tão simplesmente. Do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista da moradia. Como é que a gente faz com que o nosso convívio seja mais sustentável? Do ponto de vista da produção do lixo, da produção de energia, de agricultura urbana, né? De que maneira a gente faz isso? As relações culturais, eu me lembro, quando lá atrás em Curitiba foi criada uma fundação cultural na cidade para justamente fomentar as ações e fazer com que a produção curitibana ela passasse a existir. De várias formas, né? Próximo, universos inovadores. A gente tem que inovar. É quase que uma obrigação da vida da gente fazer isso de forma continuada e consciente. E criar oportunidades para essa inovação, para que nós tenhamos um mundo com uma outra perspectiva. Ninguém chegou para o Steve Jobs e pediu para ele criar o iPhone, né? Ninguém pediu para a internet, eu estou encomendando uma internet aí. Não tem isso. As pessoas foram queimando a pestana, foram olhando para o problema e achando soluções para aquele problema. E, finalmente, o último deles, que são universos mais justos. Então, de que maneira a gente tem sociedades mais íntegras, né? Pacíficas, voltadas para o bem comum, né? Onde a coisa de, eu vou fazer isso porque isso vai me dar determinado tipo de retorno financeiro, político, de várias ordens, né? Governança responsável e sem corrupção. E aqui, quando a gente fala de corrupção, a gente não está falando de dinheiro só. Mas eu vou ajudar a tua causa, sabe? Eu vou ajudar a causa da tua irmã, né? Daquela sociedade que você tanto gosta.
né? Então, de que maneira a gente vai transformar esse mundo que a gente vive num universo mais justo? Então, eu acho que esses 5 pontos são os pontos da pauta que a gente tem que ter daqui para frente. De que maneira a gente vai fazer isso? Nós vamos achar cada um a sua solução. Porque eu tenho certeza que as soluções que nós encontramos em Curitiba são diferentes das soluções aqui de Brasília, de Belém, de Paris. Elas têm coisas em comum. Mas o que nos faz diferente é que nós somos sociedades distintas, cada uma com a sua particularidade. Curitiba com seus imigrantes alemães, italianos, ucranianos, poloneses, né? Brasília com os candangos, com o pessoal que veio arrumar essa cidade de várias partes do Brasil, e aqui é uma terra de todas as gentes, porque é o lugar onde a gente encontra gente do Brasil inteiro. Né? Então, cada realidade é uma realidade diferente. Eu acho que isso faz a beleza, mas a gente tem que sonhar. Então, quando eu falo das metropias, é fazer essa junção entre uma realidade complicada, nua, crua, difícil, dolorosa, que são as metrópoles, com o mundo, com o não lugar, que pode ser um lugar. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Pode voltar uma atrás, por favor. Eu gosto... Uma atrás. Eu gosto... isso é... Vai para frente, por favor. Não, a imagem da aquarela. Esta daí. Muito bem, muito bem. Eu acho que os universos, eles têm que fazer bem para o coração. Né? E uma coisa que faz bem para o coração dos arquitetos é o belo. Embora esse belo a gente possa discutir, mas é uma coisa que nos impulsiona. Né? Para o teatrólogo, para o compositor é a música, né? Para o escritor é a palavra, e para nós é a imagem. Eu sempre gosto de brincar. O economista gosta de Excel. O cara de marketing gosta de PowerPoint. O escritor gosta de Word. Nós gostamos de Photoshop. O nosso mundo é um mundo de muita cor. Vou mostrar um pouquinho, isso é uma aquarela minha, e dizer que eu estou muito feliz e muito agradecido, Mônica, por ter tido essa oportunidade. É a primeira vez que eu saio, Pedro também, você, vice-presidente daqui do CAL do Distrito Federal. Eu não saio de Curitiba desde março de 2020. Eu fiz algumas coisas próximo de lá, mas eu tomei coragem, porque essa palestra, mas eu achei que tinha que fazer alguma coisa diferente dessa vez. E eu fiquei muito feliz. Mais uma vez, Mônica, Pedro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Né? Ver essa cidade que a gente se perde no horizonte dela, né? Talvez um dos grandes patrimônios de Brasília seja você poder ver o Brasil todo daqui, né? Então, espero que a nossa conversa seja boa e que a gente se divirta daqui para frente. Muito obrigado a todos. Parabéns pela brilhante apresentação, Sérgio. A gente está muito feliz que você veio a Brasília. Te convido agora a assistir conosco a última apresentação dessa noite, de uma palestrante que foi conselheira do CAL-DF na gestão 2018 a 2020. Estou falando da arquiteta e urbanista doutora Gabriela Tenório, querida amiga de UNB,